Meus amigos, se existe um personagem que nasceu pra apanhar do protagonista, esse cara se chama Rainer Braun. Sim, o Titã Blindado, aquele que é o paredão de Marley, o guerreiro de elite. E todas as vezes que ele decidiu trocar soco com o Eren, ele só serviu de saco de pancada. E olha que o Eren no começo não sabia nem lutar, era só o grito, cuspindo raiva pra todo lado. Mas mesmo assim, desde a primeira luta deles, ele sempre foi um saco de pancada. E quanto mais tempo se passava, mais o Eren se tornava um monstro, enquanto o Rainer só descia a ladeira abaixo indo com a depressão. E meus amigos, hoje a gente vai mergulhar nas batalhas de Rainer e Eren, e todas as vezes que Rainer levou uma surra de Eren. E cara, eu queria saber de você, você já viu o Rainer ganhar do Eren alguma vez? Não, simplesmente não tem nenhum momento que o Rainer ganha do Eren, ele simplesmente leva surra em todos os momentos. Muita gente vai falar, ah não, mas o Rainer tava doente, tava com depressão. Mano, não tem essa não, cara, ele apanhava em tudo. E galera, se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou o Spike. Eu estou começando esse canal agora, estou com 500 inscritos e eu quero bater os 1000 inscritos. Por isso eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e deixar seu like, beleza? Tamo junto e bora pro nosso vídeo. E mano, tudo começa do nada. O Rainer chega pro Eren, lá na muralha, com cara de quem esqueceu de tomar os remédios e fala: então, eu sou o blindado. E o Bertold é o Colossal. Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? E cara, simplesmente ele chega e fala isso. E assim, com a maior tranquilidade do mundo. E detalhe, não tinha nem música de fundo, nem tensão. Era apenas um aviso de genocídio casual. O Eren, ele fica travado e fica meio que assim, mano, para de falar besteira. E a Mikasa, do jeito que ela é, já chega voando no estilo ninja, com a voadeira e tudo. Mas aí, cara, os dois traíras se transformam. O Colossal pra cima, blindado pro chão. E começa a treta. E o Eren, sem perder tempo, já entra no modo Titã, pela primeira vez contra um inimigo real. Só que agora, ele não era mais só uma gritaria. Ele tinha aprendido uns golpezinhos com a Annie, que inclusive era a melhor Titã e a melhor usuária de luta que tinha. Inicialmente, Eren tenta socar o Titã Blindado. Só que aí, meus amigos, foi uma coisa assim meio nada a ver, que ele dá-lhe um soco e a mão dele quebra. Por quê? Porque é o Titã Blindado. Não tem como, velho. Por mais que o Rainer seja burro, seja tonto, ele é o Titã Blindado, então não tem como socar o cara. E o Eren percebe isso e lembra dos golpes que a Annie tinha ensinado. E aí, meu parceiro, começa o sacode. Técnica de queda, alavancamento, chave de pescoço e então o momento lendário, o suplex. Agora imagina o Rainer, o blindado, o paredão de aço, tomando um suplex no meio do mato. O Eren segura ele, gira, joga, sacode e quase quebra a nuca do cara. E mano, o que mais é interessante nessa luta, que é bizarro, a gente vê o Raivoso começando a usar o cérebro nessa luta. Ele não tá mais indo só com força, ele tá lendo os movimentos que tá usando o peso do inimigo contra ele mesmo e controlando o campo. Mas a gente tem que lembrar que o Rainer, ele é um tanque de guerra, cara. Mesmo com a surra, ele resiste. O Bertold simplesmente cai do céu e bum, finaliza a luta. Mano, não tem nem como continuar a luta. Imagina o Titã Colossal caindo do céu com aquela explosão toda. Era pra sair correndo mesmo. E o resumo de ópera: Eren tava ganhando na porrada pura, mas perdeu porque simplesmente o Bertold caiu do céu, mano, o Titã Colossal. Então não tinha o que fazer. Colocaram o Eren no bolso e levaram. E mano, depois disso tudo, uns anos depois, agora segura, a próxima luta em Shiganshina, na missão de recuperar a Muralha Maria. Aqui o Eren tá bem mais maduro, com um domínio de endurecimento e pronto pra defender o legado da humanidade. Só que Marley veio preparado. Rainer e Bertold desce o cacete em cima da tropa de reconhecimento e o Rainer, pra desrespeitar, se transforma em cima da muralha, dizendo vai começar a bagunça. E o Eren, meus amigos, ele não tem tempo ruim não, parte pro confronto e dessa vez o plano é claro: ganhar tempo pro Levi e os outros. E a luta começa intensa. Eren parte pra cima com velocidade absurda, usa o endurecimento e reforça os punhos e começa a bater no blindado com técnica e brutalidade. E aí vem a surpresa, uma arma criada simplesmente pra destruir o Rainer e quebrar o endurecimento dele. Enquanto o Eren tá metendo o cacete no Rainer, a equipe de reconhecimento vem por trás e bum, explosão na nuca de Rainer. O cara quase apaga, mas aí vem um susto. O Rainer tinha transferido a consciência pro abdômen. O desgraçado é resistente até no jeito de morrer. E meus amigos, mesmo assim essa luta marca um ponto de virada, porque o Eren já não é mais aquela criança que reage à loucura. Ele é uma parte ativa da estratégia, faz parte de um plano maior. E o Rainer, ele continua perdendo, mesmo quando ele sobrevive. Ele não ganha nada. E meus amigos, vamos lá pra terceira partida do UFC, a invasão de Marley. Mano, pra começar, vamos lá. O Eren se infiltra em Marley, tá com a cara de presidiário, a barba pra fazer e um olhar
tô nem aí pra vida, vou bagaçar tudo. E um detalhe, ele prepara algo especial. No discurso de Willy Tubby, eu não sei se é assim que fala, Eren se transforma. E, mano, ele esmaga tudo. Joga gente pra cima, joga prédio pra cima, não tá nem aí se é civil, se é soldado. Ele simplesmente tá se vingando. E nesse momento de destruição, o Titã Martelo de Guerra aparece. E ele simplesmente arranca a cabeça da mina com um combo de soco. E, cara, o Titã Martelo de Guerra tava se transformando. Ele simplesmente começou a socar até o negócio parar de se transformar. E, meus amigos, essa é a versão do Eren terrorista. Ele simplesmente não avisa mais nada, só começa a destruir. E nisso tudo, o Rainen tá dormindo. E ele simplesmente acorda pra levar um socão no meio da boca. O guerreiro de Marley, agora com trauma do próprio nome, volta ativa pra proteger os garotos. E o reencontro dos dois é quase poético. Ele vai correndo pra cima do Eren como se estivesse dizendo: Eren, por favor, me mata. E sim, cara, o Rainen tá tão quebrado por dentro que ele praticamente se joga pra morrer. O soco é tão forte que o Rainen, ele vai voar longe. Mas o objetivo do Rainen nessa luta era simplesmente salvar o Mandíbula. E ele aceita aquele socão e fica lá deitado mesmo. E essa, meus amigos, é a terceira vez que o Rainen leva uma surra do Eren. Resumo, Rainen é o titã blindado, mas contra o Eren ele se torna de vidro. É só um alvo pra ser quebrado. E vamos lá pro nosso placar. Eren com 3 e Rainen com 0. Armadura blindada estilhaçada. O Rainen é aquele tipo de chefe de fase que você enfrenta em vários jogos. Só que cada vez que aparece, ele tá um pouco mais fraco. Enquanto isso, o Eren virou o próprio pesadelo do mundo. O cara que começa com ódio, termina com um plano genocida. E o Rainen, que passou o anime todo com depressão, passa o resto da vida tentando salvar o que sobrou da alma dele. Mas tenha calma, porque isso ainda não é o fim. Porque o que vem depois em Shiganshina na parte 2 e o que rola dentro do Titã Fundador, é aí que a surra acaba virando castigo divino. Mas nas duas últimas vezes que ele cruza com o Eren, o negócio escala para um outro nível. Agora a guerra é total. Tropa contra tropa. Titã contra titã. Ideologia contra ideologia. E no meio disso tudo, tá o Rainen tentando salvar o mundo e o Eren tentando destruir ele. Você vê que as coisas mudaram, tudo se transformou, o Eren ficou psicopata e o Rainen começou a querer ajudar todo mundo. Depois da invasão de Marley, o Eren foge pra Parades. Só que o caos que ele causou agora tá explodindo nas portas da própria casa. Marley não perde tempo, manda tudo que tem pra atacar Shiganshina. E quem vem na linha de frente? Rainen, o eterno saco de pancada, tentando ser o herói. A luta já começa insana. É explosão, tiro, fumaça, titã pra todo lado. Eren se transforma no titã de ataque, mas ele tá diferente, mais sinistro, mais calculista. Ele já absorveu o poder do Titã Martelo de Guerra e agora consegue invocar picos de ossos do chão, chicote de endurecimento e arma feitas no meio da luta. O homem tá meio apelão, né? E o Rainen com a mesma depressão de sempre. Ele chega com tudo, no modo desesperado. Aquele ponto que precisa parar o Eren a qualquer custo. Mas toda vez que ele tenta bater, toma o troco em dobro. Eren finca uma lança de osso no pescoço do blindado, dá rasteira com pilar de endurecimento, joga o Rainen no chão igual saco de areia. Só que agora não é só soco, a luta é ideológica. O Rainen, ele grita e pergunta simplesmente isso: por que você tá fazendo isso? Vai matar todo mundo. E o Eren simplesmente não fala nada e só fica aproveitando o momento ali dele, com aquela brutalidade de sempre. E se você reparar, cada golpe diz alguma coisa. A resposta seria: porque vocês destruíram a nossa liberdade, agora vão sentir o que é viver com medo. O Rainen, ele apanha e ainda assim levanta, porque agora ele não quer mais morrer, agora ele quer se redimir. Eren só recua porque o Zeke entra na cena e começa a gritaria dos gritos reais dos titãs. E meus amigos, a luta termina, mas a humilhação continua. Ela acontece dentro do pesadelo do Eren, dentro do Titã Fundador. Sim, aquele monstro colossal que anda pelo oceano, pisando cidades, quebrando o mundo e destruindo tudo. E lá dentro, entre os ossos gigantes e carnes pulsantes, está o campo de batalha. E lá, Eren e Reine se enfrentam uma última vez. Dessa vez a luta é diferente. Não tem mais honra, não tem mais estratégia. É sobre sobrevivência. É o time dos aliados tentando impedir o fim do mundo. Rainen, Armin, Mikasa, Connie, Levi, Jean, todos contra Eren. E mano, é o Rainen que segura Eren. É o Rainen que trava o monstro com as próprias mãos, aguentando sozinho a ira de alguém que não é mais humano. Ele luta contra uma ideia e mesmo assim Rainen o segura. Mesmo sendo esmagado, perfurado e eletrocutado por ossos fundidos e espinhos, ele não solta. Ele segura o Eren até o Armin explodir o núcleo, até a Mikasa fazer o impossível e até tudo acabar. E no fim, depois de tanta surra, tanta dor, tanta derrota, o Rainen sobrevive. Mas com que custo? O Eren se vai. O Titã Fundador é destruído. O
poder do Titã some do mundo. E o Reiner, ele senta e dorme, com a paz que ele nunca conheceu. E cara, o Reiner começou essa história como vilão, o traidor, o inimigo, mas apanhou tanto, quebrou tanto por dentro, que ele virou um dos personagens mais tristes do Attack on Titan. E o Eren começou como herói, o vingador, mas se tornou o maior inimigo da humanidade. 5 lutas, 5 momentos de guerra. E em todas elas, uma coisa é certa: quando o Eren e o Reiner se encontravam, a terra tremia, a alma chorava e o blindado apanhava. Mas se a gente parar pra pensar, no final de tudo, quem venceu foi o Reiner, porque foi o único que continuou vivo. E meus amigos, eu sou Spike. Se você ficou até aqui, mano, deixa o seu like e se inscreve no canal. E tamo junto e eu te aguardo no próximo vídeo.